Tem um tipo específico de pessoa que consegue mudar a própria vida. Não é a mais inteligente, não é a mais bonita, não é a pessoa que nasceu com mais oportunidades. É a pessoa que em algum momento decidiu parar de pedir permissão, decidiu parar de esperar a validação. É aquela pessoa em que mesmo morrendo de medo ela vai agir. E talvez isso doa ouvir, porque a verdade é que o mundo ele não recompensa só quem pensa, só quem fala, só quem sente. Ele recompensa quem se movimenta. E antes que você pense que você não é confiante o bastante para fazer isso, deixa eu te falar uma coisa. A confiança ela é uma consequência. E ela vem quando você começa a se respeitar, quando você começa a fazer o que você disse que iria fazer. Mesmo sem vontade, mesmo insegura, mesmo achando que vai dar errado. Porque as pessoas que você admira, por exemplo, aquelas que parecem tão seguras, tão firmes, elas não são melhores do que você, elas não são mais inteligentes que você. E elas não têm algo mágico assim que você não tem. O que elas têm é audácia, é coragem de parecer ridículo no começo. Elas têm coragem de errar em público, elas têm coragem de não agradar todo mundo e isso faz toda a diferença. Em algum ponto da sua vida você aprendeu a se diminuir, você aprendeu a abaixar a cabeça. Você aprendeu a falar baixo, você aprendeu a pedir desculpa, você aprendeu a ocupar menos espaço. E talvez isso tenha vindo da sua família, talvez da escola, de alguns relacionamentos ou até mesmo da cultura, da sociedade. Mas você não nasceu assim. Quando você chegou nesse mundo, você era puro, você tinha coragem de fazer as coisas. Você não se comparava, você não se escondia, você não pedia autorização para ser quem você é. E aí o mundo ele fez o que ele sempre faz, ele projetou medos em você. Ele colocou limites que não são seus. Mas agora, com o maior entendimento que você tem, você pode olhar para si mesmo, você pode olhar para seus próprios pensamentos e pensar, esses pensamentos não são meus, isso aqui não sou eu, esses pensamentos foram instalados em mim. Você não é o seu próprio pensamento e você pode escolher fazer diferente e ser diferente a partir de agora. Porque a confiança começa quando você decide viver de acordo com o que você acredita. Não com o que sua família acredita, não com o que a sociedade acredita, não com o que as pessoas esperam de você, mas com aquilo que lá no fundo você sabe que você quer. E sim, no começo isso vai ser desconfortável. Algumas pessoas elas vão estranhar, vão se afastar, vão começar a te criticar. Mas sabe por quê? Porque quando você muda, você tá lembrando aos outros o que eles não tiveram coragem de fazer. Muita gente fala que confiança é se aceitar. E sim, isso é uma meia-verdade. Existem coisas em você que precisam ser aceitas, como por exemplo o seu passado, a sua história. Mas aceitar tudo também sem se questionar é meio que uma forma de você se abandonar. Porque se você sabe que pode mais, se você sente que você está se sabotando, se você sente que está vivendo abaixo do seu potencial, aceitar isso não é amor próprio, aceitar isso não é ser confiante, aceitar isso é medo disfarçado. A confiança exige disciplina, exige ação, exige parar de viver só dentro desse mundinho da sua cabeça, exige parar de ficar olhando a vida dos outros enquanto a sua passa, porque ninguém se sente confiante vivendo uma vida de espectador, vivendo uma vida de alguém que olha só para a vida dos outros. Você se sente confiante quando você constrói algo que é seu. E deixa eu te lembrar de uma coisa, o seu cérebro ele não quer que você tenha sucesso. Ele quer que você fique segura, que você se sinta segura. E segurança para ele significa algo confortável, algo previsível, algo que foi igual ontem. Então toda vez que você sentir preguiça, medo, vontade de desistir, isso não é intuição, isso é zona de conforto. Toda vez que você faz o que você prometeu para você mesma, mesmo que seja algo pequeno, alguma coisa vai mudar dentro de você. Você vai passar a confiar mais em si mesmo. Porque confiança é isso, é cumprir a própria palavra. Se alguém promete algo para você e não cumpre, se alguém diz para você que vai fazer tal coisa e essa pessoa não faz, você aos poucos vai deixando de confiar nessa pessoa. Então por que o mesmo não aconteceria com você? E não espere não ser julgada quando você começar a agir diferente, porque as pessoas elas vão julgar você.
Se elas falam quando você tá parada, imagine quando você começar a se movimentar. A diferença é que quando você se movimenta, pelo menos a sua vida tá indo pra frente. E depois que você entende tudo isso, depois que você decide que não quer mais a mesma vida, vem a parte que quase ninguém fala. Vem a parte do silêncio, vem a parte do vazio, vem aquela parte que você olha e fala: ok, eu mudei, mas as coisas ao meu redor continuam do mesmo jeito. E isso vai te assustar, porque mudar, na maioria das vezes, é uma coisa muito solitária. Você começa a pensar diferente, você começa a não rir mais das mesmas coisas, você começa a não tolerar mais os mesmos comportamentos das pessoas e de repente você percebe que você já não cabe mais em lugares onde antes você se encolhia sem perceber. E esse é o momento em que muita gente desiste, mas não porque a pessoa é fraca, é porque dói perceber que as suas versões anteriores, elas não vão poder ir junto com você. Dói aceitar que algumas pessoas só gostavam de você quando você não se escolhia. Mas se você continuar tentando ser aceito em lugares que exigem que você se diminua, você vai acabar se perdendo de novo. E existe um luto silencioso que acompanha o seu crescimento. O luto por aquelas pessoas que você achou que estariam ao seu lado e não vão estar. Mas tudo bem sentir isso, porque você tá ficando mais consciente e vai ter um momento que você não vai conseguir mais fingir. Você não vai conseguir fingir mais se aquela relação não tá te drenando, que aquele trabalho não tá apagando quem você é. E quando você para de fingir, você começa a pagar esse preço. Só que esse preço é muito menor do que viver uma vida que não é pra você. E o maior sinal de que você tá mudando não vai ser as coisas que você conquistou, que você tá prestes a conquistar. Vai ser as coisas que você não aceita mais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e de ativar o sininho para você não perder nada. E até a próxima. Tchau!